que eu ando pensando e já partilhei com vocês algumas vezes, que a amizade é o estágio mais apurado do amor. Porque é o amor que escolhe. Um pai, naturalmente, pela obrigação do sangue, precisa amar o filho. A mãe é a mesma coisa. Irmãos, a obrigatoriedade do sangue nos coloca quase que de forma desconfortável na necessidade de amar. É por isso que a gente sofre tanto quando a gente identifica que a gente não ama aquele que tem um vínculo de sangue. E às vezes a gente precisa de longos períodos de terapia para a gente poder curar a culpa que nós carregamos. Sim, porque é uma imposição cultural. Pai tem que amar filho, mãe tem que amar filho, filho tem que amar pai. Ainda que eles não nos cultivem esse amor, né? Ainda que não nos ofereçam motivos para continuar amando. Sim, porque as decepções podem ser tantas que o amor ficou ofuscado. E a gente se sente culpado por isso. Mas na amizade não. Ninguém é obrigado a ser amigo. Se há uma coisa que na vida nós somos livres é para escolher os amigos. Você não pôde escolher pai, você não pôde escolher filhos, você não pôde escolher irmãos, e nem a parentada que vem da consequência. Mas você pode escolher amigos. O amigo é aquele que você traz para dentro da sua vida. É aquele que você encontrou por acaso e sem nenhuma obrigação você quis amar. Nenhuma obrigação. Francisco se depara com sua experiência com o sagrado assim. Nasceu dentro de uma família religiosa, mas até então não havia experimentado Deus. Talvez tivesse passado pelo contexto das obrigações, tivesse frequentado as missas como era de costume. Era um moço bonito, jovem, cheio de vida, rico. E de repente, descendo para o lado obscuro de Assis, quem já esteve lá, já teve a oportunidade de ver a distinção das duas cidades. A cidade onde moravam os nobres, os ricos, os comerciantes, e aquele vale onde ficavam os leprosos. Francisco era um homem de muitos amigos, e numa daquelas suas muitas idas e vindas pelos arredores de Assis, ele faz a experiência de ser preso pelos olhos de um leproso. E aquilo incomodou. E aquilo despertou nele um desejo de oferecer àqueles que viviam esquecidos um pouco da sua generosidade, que ele já estava acostumado a oferecer aos seus amigos. Porque ele já era um menino generoso. Mas ele era generoso com aqueles que estavam no mesmo nível, no mesmo, digamos, no mesmo patamar. Mas ele descobriu que existia uma forma mais generosa de amar, que era oferecer a quem não podia retribuir. E ali ele se tornou amigo dos pobres. Aliás, é a grande marca de Francisco. Ser amigo dos pobres. E pobre, olha que maravilha, não se limita ao ser humano, não. O pobre é todo aquele que está indefeso. É aquele ser vivo que está indefeso. Ele estende esse amor a todas as criaturas. Francisco começou a amar de maneira tão intensa, a partir daquele leproso, que tudo aquilo que ele via como realidade viva, ele passou a respeitar como seu irmão. E então começou a chamar o vento de irmão, o sol, a lua de irmã. Começou a identificar que Deus está presente nas águas daquele rio, que Deus está presente no mar, que o mar é seu irmão, que o rio é seu irmão. Francisco inaugura na igreja a teologia da ecologia, uma forma de perceber Deus nas realidades criadas. Sabe, uma conversão por completo? Todas as dimensões da sua vida foram passadas no crivo dessa amizade com Deus. Ao identificar em Deus um amigo,
Francisco se torna irmão de todas as realidades. Ao fazer a amizade com Deus, ao identificar em Deus este rosto sofrido da humanidade e do mundo criado, Francisco traz para nós uma mística muito preciosa, que na verdade sempre esteve nos evangelhos, né? Não foi ele que inventou, mas o bonito justamente da manifestação de Deus na vida de Francisco é que a igreja estava esquecida de tudo isso. Sim, porque a gente pode viver distante do evangelho, mesmo sendo católicos, mesmo sendo igreja. Há períodos sombrios em que a igreja se volta muito para o poder e esquece do seu carisma. Naquele momento, Francisco faz uma verdadeira revolução, poderíamos dizer uma reforma. Tanto é que quando ele se sente motivado nas suas experiências místicas, Deus diz para ele que ele deveria reformar a igreja. E ele não sabia que a igreja a que Deus se referia naquela revelação era a instituição. Mas ele, num primeiro momento, entende que a igreja que Deus quer que ele reforme é a capelinha de Santa Maria. E ele, junto com seus amigos, ele vai, rodeado dos seus primeiros discípulos, que já ficaram convertidos em ver a sua conversão, porque essa é a maravilha, né, da vida virtuosa. Ela contagia, ela contamina os que estão ao redor. Então aqueles amigos ricos que presenciaram e viveram ao lado de Francisco o seu despojamento, quiseram se despojar também. E grandes santos nasceram dessa experiência de Francisco. O próprio Santo Antônio, Santa Clara. Homens e mulheres que foram vendo de perto que Deus mudou a vida de Francisco para melhor. Que aquele menino que já era generoso tornou-se ainda mais. E aquele menino que era rico aprendeu que ele possuía uma riqueza superior àquela que os pais ofereciam a ele. Que é a riqueza que vem morar nos olhos da gente quando nós de fato nos convertemos ao Evangelho, mudando a maneira como ele olhava para o mundo. Sim, colocou nele uma sensibilidade que fez diferença e que marca a história do cristianismo até hoje. Eu lamento que durante muito tempo os ensinamentos de Francisco tenham ficado esquecidos pelos próprios franciscanos. Sim, é possível que eu seja um franciscano e que já esteja longe do carisma de Francisco. É possível que eu seja um cristão hoje e esteja distante dos motivos de Cristo. Francisco, um homem que começou a entender que a experiência cristã tem que mudar a nossa relação com tudo e com todos, a começar pelo respeito que temos. Durante anos e anos e anos eu fui cristão, sem escutar no discurso dos padres que me evangelizaram que poluir um rio é pecado, que jogar um lixo no chão é pecado. Escutei muito sobre os pecados da sexualidade. Foi o que eu mais ouvi ao longo da minha vida. Um cristianismo que só falava de sexualidade, que foi reduzido em seus... Estou falando da minha experiência. Eu só escutava isso. Era a grande preocupação, orientar-nos para que nós tivéssemos uma vida sexual saudável. Tudo bem, ótimo. Mas a gente não pode privar o outro de compreender o cristianismo como uma proposta de vida que engloba todas as realidades. Hoje, existe um dado tristíssimo, quer ver? Que eu vou até dar para vocês aqui, que eu fiquei sabendo na semana passada, assistindo um noticiário. Uma informação que falava justamente do crime que nós cometemos contra os nossos rios. Onde será que está? Enfim,
Eu não vou saber precisar a quantidade, mas se eu não me engano, são toneladas e toneladas de lixo tóxico que a cidade de São Paulo deposita no rio Tietê todos os dias. Esse número que eu não tenho aqui agora, mas que eu ouvi, é assustador. Todos os dias, em nome do nosso progresso, só a cidade de São Paulo deposita nas águas do rio Tietê toneladas e toneladas de lixo tóxico. Quando eu ouvi aquela informação, eu que já tenho estado incomodado há muito tempo com essas questões ecológicas, porque é lamentável a maneira como nós tratamos a nossa casa, o mundo que nós vivemos. Eu vejo pelo rio, eu nasci na beira de um rio, onde eu nadava naquele rio quando eu era criança. Hoje quase nem água tem mais naquele rio. Hoje as nossas cidades enfrentam secas, tudo por causa do nosso desmatamento. Há pouco tempo o nosso presidente da República queria oferecer uma área preciosíssima para a exploração de minério. Quanto custa o nosso progresso? Nós desmatamos com a maior cara de pau. Essa secura agora, por exemplo, quantos incêndios provocados por nós? Eu vou só cortar essa árvore porque vai facilitar a minha construção. Sempre pensando nas nossas necessidades, nós nos esquecemos que o mundo precisa do nosso respeito, assim como a outra pessoa precisa. Meu Deus do céu! Mas nós não escutamos falar sobre isso. Não entrou na nossa catequese. Ninguém nos disse que o respeito às águas é tão sagrado quanto o respeito ao outro ser humano. Que todo ser vivo merece o nosso respeito. Trata-se de uma evolução. E Francisco viveu essa evolução por quê? Porque ele fez uma experiência profunda de amizade com o Senhor. Deus não converteu apenas uma parte do coração de Francisco, como nós muitas vezes insistimos em levar a nossa vida de conversão. Converteu apenas uma parte da nossa vida. Não, converteu aqui, o filtro que vai nos olhos. Eu não posso pensar que Deus me converteu somente para ter uma sexualidade saudável. Não, eu tenho que pensar na conversão da minha sexualidade, eu tenho que pensar na conversão do meu caráter, da maneira como eu trato as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que pensar a maneira como eu trato a natureza. Eu sou cristão, mas despejo na pia da minha casa, diariamente, o óleo sujo que nós usamos para fazer as nossas frituras, para cozinhar as nossas comidas. Jogamos pelo ralo aquilo que vai intoxicar as nossas águas, as nossas terras. Fazemos os nossos poços artesianos sem nenhum controle, poluímos os nossos solos, produzimos alimentos com quilos e quilos de agrotóxicos que vão morar definitivamente na nossa terra. Jogamos plástico por todos os lugares, jogamos os nossos plásticos nos nossos mares, poluímos as nossas praias, e isso não nos incomoda. Não entra na dimensão da nossa conversão. Por quê? Porque a nossa conversão ela foi em partes. Não. A conversão de Francisco é total. Ela modifica a maneira como aquele homem olhava para o mundo. E ele faz, volto a dizer, ele não inventou isso, ele faz a experiência que está em João capítulo 15, versículo 1 em diante. O Evangelho diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. A experiência de amizade que Francisco fez foi justamente a partir do verbo permanecer. Não existe amizade ou aprofundamento da amizade sem o verbo permanecer, que é justamente aquela oportunidade que nós temos de entrar na intimidade uns dos outros. E não banalize a palavra intimidade. Intimidade não é ter aquela amizadezinha virtual, não, que fala de vez em quando por ali. Não, intimidade é você ter dentro da sua casa, dentro da sua vida. É aquela pessoa com quem você fala regularmente. É aquela pessoa que conhece o contexto da sua vida. Quais são as batalhas que você enfrenta. Pessoas que você divide de fato a vida. Com quem você de fato divide a vida. São aqueles que permanecem. A experiência de permanecer é que fortalece o vínculo. Eu estava dizendo antes, que não adianta ser pai, não adianta ser mãe, não adianta ser irmão, porque esse amor por obrigação ele não sobrevive, não. Ele pode até ficar como um rótulo sem ter repercussões dentro de nós. Por quê? O que faz a gente amar é o verbo permanecer. Se eu sou pai desse menino, mas não permaneço com ele, daqui a pouco eu sou só parente. O vínculo se desfaz. O amor, ele só é possível quando permanecemos. O amor só é possível quando nós conjugamos diariamente, sem cessar, a experiência da intimidade que o verbo permanecer nos permite. Então, o que Francisco viveu foi justamente descobrir-se parte desta grande videira, que ele ali na sua redondeza, na cidade de Assis, poderia transformar, levando seiva àqueles que não tinham o conhecimento dessa videira. É tão bonito porque hoje, quando nós vemos Francisco conhecido no mundo inteiro, inclusive inspirando o nosso Papa a ter o mesmo nome que ele, que profeticamente traz a nós um novo tempo na igreja, de mais clareza, de mais luz, de mais coragem, digamos, de poder falar dos problemas que nós temos, enfrentá-los. O Papa Francisco tem cumprido uma missão muito bonita, desafiadora, de colocar o dedo nas feridas da igreja que sofre, em nós, em mim e você. Hoje esse Francisco é conhecido mundialmente. O santo que hoje nós celebramos é conhecido mundialmente. Inspira muitas pessoas, até quem não é cristão tem uma admiração pela vida de Francisco. Mas naquela época, ele começou contagiando a cidade de Assis, ao mudar a regra de que nobres não deveriam descer ao vale dos leprosos. Mas lá estavam as pessoas de quem Francisco queria ficar amigo. Ficar amigo permanecendo com elas. Ele não ia só de vez em quando lá. Ele resolveu permanecer com essas pessoas. Não só sabendo o nome, mas conhecendo a história, ajudando a curar as feridas, sendo verdadeiramente amigo, escolhendo aquelas pessoas. A amizade é